O meu nome é Camila Vanetti, eu sou voluntária no projeto As Dinâmicas da Tradição, que é um projeto do MAI Documenta, uma extensão do Museu de Arqueologia e Etnologia Indígena da Universidade Federal do Paraná. O nome da minha iniciação científica é Antropologia e Fotografia, o potencial desses registros no âmbito da religiosidade popular. A nossa equipe inteira foi acompanhada durante todo esse processo e orientada pela professora doutora Liliana de Mendonça Porto. O objetivo principal desse projeto é a produção da coleção Santos, Ramos e Curas, e cada um dos livros vai ter o título de um desses elementos. A coleção, que vai fazer dialogar as fotografias do fotógrafo Lori Figueiró com os textos de antropologia que vão ser construídos especificamente para cada um dos volumes. O primeiro volume, que vai ser ali o que representa o elemento Santos, ele vai ser protagonizado pelas fotos da dona Vera Lúcia Marques, e o tema do texto antropológico que vai acompanhar esse livro vai ser Religiosidade Popular e Cura. O segundo livro, que vai ter como título Ramos, ele vai ser protagonizado pela dona Blandina Silva Souza, e o texto antropológico que vai acompanhar esse volume vai ter como temática principal estética e materialidade na religiosidade popular. O último livro da coleção, que vai ter como título Curas, vai ser protagonizado pela dona Generina Isidoro da Silva, e a temática do texto antropológico que vai acompanhar as fotografias dessa senhora vai ser Antropologia e Fotografia. É nesse texto que eu entro. Todas elas residem na cidade de Araçuaí, e é nessas cidades também que as fotos foram produzidas. Uma das partes mais legais de fazer parte desse projeto é saber que o Lori, que é o fotógrafo que está trabalhando junto com a gente, ele tem uma relação bem próxima com todas as benzedeiras. A gente não conseguiu conversar com nenhuma das senhoras que protagonizam a coleção, mas a gente consegue ter um pouco da perspectiva delas, que é uma coisa muito importante para a construção dos textos antropológicos, a partir da visão que o Lori mantém. A foto mais antiga que a gente tem data de 2016, então são 6 anos de registros fotográficos em que a gente pôde ter contato. Para a construção do meu texto, a gente acabou optando por fazer um texto de revisão bibliográfica da temática. Então a gente tentou entender melhor como funciona essa relação, como que uma interfere na outra, essa pesquisa bibliográfica. E uma das coisas mais interessantes de se pensar é que a antropologia e a fotografia, na verdade, elas sempre andaram juntas. A Edwards, que vai ser uma das principais autoras que vão estar permeando esse texto, ela vai falar justamente sobre essa história dessa relação, né, e como que ela se deu. Aquele ditado, uma imagem vale mais de que 1000 palavras, é uma coisa que foi muito utilizada por antropólogas e antropólogos do passado para preservar essa autoridade etnográfica, né, essa prova de que eu estive em campo, eu tirei uma foto, então eu consigo provar que isso acontece dessa forma. E isso foi sendo debatido, acompanhando uma mudança epistemológica dentro da própria antropologia e os usos da fotografia nessa, que antes muitas vezes a foto congelava um grupo ou uma realidade ali, naquele momento etnográfico, e agora a fotografia ela funciona como uma forma de preservar, na verdade, a história desses grupos, né? Então ela é muito bem vista e ela é muito bem-vinda dentro da antropologia. A história da fotografia ela não vai muito diferente dessa história da antropologia, né? Então, onde a pessoa que fotografa tem também o domínio da imagem da pessoa que é fotografada. As pessoas que eram fotografadas inicialmente eram as pessoas de classe mais alta, e quando as pessoas de classe mais baixa eram fotografadas, no geral era por esse olhar, essa visão que vem das pessoas de classe mais alta. A Fabienne Gama é uma autora que eu também escolhi trazer para o nosso texto, porque ela vai trazer essa reflexão dessa relação aqui para o contexto da história do Brasil. É muito interessante pensar como aqui também elas sempre andaram muito juntas. Então, quando você tem um começo de uma disseminação um pouco maior da fotografia aqui no território nacional, você tem grandes nomes da antropologia que fazem muitos registros fotográficos dos grupos com os quais eles estão trabalhando, como, por exemplo, o caso do famosíssimo Lévi-Strauss. Uma das características da fotografia brasileira que a Gama vai chamar atenção é a imagem montada, a imagem posada, o cenário montado para foto, e como isso vai se mudando com o tempo. Mas aí você pode se perguntar, será que uma imagem é real? Se essa imagem é toda montada, todo o cenário é montado? E é aí que entra o José Martins, e ele vai falar que sim, essa imagem ela é real porque ela é um produto social. Então, sendo elas um produto social, o fotógrafo também é um produtor de conhecimento social. E só é possível montar uma imagem, só é possível fotografar de certa forma com um diálogo entre quem fotografa e quem é fotografado. Aí então, se a antropologia e quanto a fotografia, elas acabam demarcando esse lugar entre grupo dominante e grupo dominado, por que fazer uma coleção que junta esses dois elementos? Essa é uma pergunta muito interessante, e ela pode ser respondida principalmente pelo papel fundamental do fotógrafo da coleção Lori Figueiró,
E essa relação linda que ele mantém, que ele construiu com as três senhoras, as três benzedeiras com que a gente vai trabalhar, né? O resultado final, né, de todo esse trabalho de revisão bibliográfica, de publicação dessas fotografias, de todo esse diálogo, de todo esse trabalho conjunto, que é a construção desse volume, dessa coleção, desses 3 volumes de livros, né? Então é muito interessante pensar que no nosso texto sobre fotografia, a gente quis evidenciar que as fotografias, o olhar que o Lori tem, que é um olhar de dentro, ele desestigmatiza esse lugar de pobreza, de ausência, de carência, e ele transforma nesse lugar de abundância, né? De abundância cultural, de abundância religiosa, de abundância de materiais. Todos esses elementos que são trazidos ao longo da coleção, eles caminham juntos. E por isso que o texto sobre fotografia ele se faz tão fundamental, porque as fotos são os produtos sociais que tornam essa percepção possível da perspectiva do leitor e da leitora dos nossos livros.